Bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Máquinas Inteligentes. Hoje aprenderemos como utilizar a análise hierárquica de processos para fazer alocação de recursos em investimentos. Então a ideia é resolver o seguinte problema. Imagina que eu tenho 4 opções de investimentos. Opção A, B, C e D, né? Cada uma dessas opções elas tem um retorno mensal diferente. Elas pagam ou não imposto de renda. Elas têm um período de investimento também que é diferente, né? Onde esse período ele está relacionado à quantidade mínima de anos que você precisa deixar o seu dinheiro retido naquela instituição para que ela retorne essa taxa, né, de juros mensalmente para você. E você também tem alguns investimentos que têm taxa de administração anual e outros investimentos que não têm. Então, se analisarmos as nossas opções, vejamos o seguinte: a opção A, eu tenho um retorno de 0,7%, eu pago imposto de renda, eu preciso investir pelo menos por 3 anos se eu não tenho taxa de administração. Já a opção B, ele tem um retorno bem maior do que a opção A. Só que eu também pago imposto de renda, veja, só que o período é 2 anos superior, eu também tenho 2% ao ano de taxa de administração. Ou seja, embora a opção A eu tenha um retorno mensal melhor, opção B eu tenho um retorno mensal melhor do que a opção A, eu tenho taxa de administração e também eu preciso deixar esse dinheiro na instituição por um período maior, né? Eu também tenho as opções C e D, né? Então veja que não existe nenhuma opção que seja absolutamente melhor do que outras, né? Então poderia dizer, por exemplo, que a opção B é melhor do que a opção A e melhor do que as outras opções, né, em relação ao retorno mensal. Mas em relação à taxa de administração, essa opção B não seria melhor, né? Nem em relação ao período, né, de investimento. Já a opção A e a opção D, elas têm o mesmo retorno mensal. Entretanto, a opção A você paga imposto de renda e a opção D você não paga. Na opção A você tem um período de investimento de 1 ano inferior àquele da opção D, né? Enquanto as duas não pagam taxa de administração. E aí, como que eu decido um problema complexo assim, né? Como que eu posso alocar os meus recursos? Então imagina que eu tenha uma certa quantia para investir e eu queira fracionar essa quantia de acordo com algum critério, né, que estabeleça, por exemplo, não, a opção A ela é melhor do que a opção B, ou a opção B é melhor do que a opção A. Eu posso escolher apenas um desses, ou será que eu poderia, por exemplo, fracionar esse investimento? Bom, eu vou investir 30 mil em A, 40 em B e assim por diante, né? Dá para fazer isso com HP? Dá para fazer. Nós vamos ver nesse vídeo tutorial como nós podemos fazer isso utilizando essa metodologia que é amplamente utilizada nos mais diversos problemas de tomada de decisão. Então vamos ter uma ideia aqui do HP, que é uma ideia bastante superficial, né? Então o HP ele é um método hierárquico. Nesse método você precisa construir uma hierarquia, né, que trata da modelagem do seu problema. Então vejam, no nosso problema, no nível mais baixo da nossa hierarquia, nós teremos o nosso objetivo, né, ou o nosso alvo. No caso, o nosso objetivo é escolher, né, ou ranquear as opções de investimento que nós temos, tá? No nível imediatamente superior, nós temos os critérios que são utilizados para fazer essa escolha. O HP ele admite você ter critérios e subcritérios, né? Sempre você vai ter que ter mais de um critério, por isso ele é denominado de um método multicritério de decisão. Então aqui os nossos critérios são retorno mensal, imposto de renda, período e taxa de administração, né, que são as colunas que temos nessa tabela aqui. E por fim são as nossas alternativas, ou no caso as nossas opções de investimentos, tá, no nível mais alto da hierarquia. Então como que o HP funciona? A ideia do HP é você fazer o seguinte: bom, primeiro eu preciso determinar qual é a importância de cada um desses critérios, né? Então no HP você faz esses julgamentos, né,
fazendo julgamentos paritários. Em que sentido? Então, para determinar o peso, né, ou a importância de cada um dos critérios, eu vou comparar o critério retorno mensal com o critério imposto de renda em relação ao alvo, que é escolher o investimento. Ou seja, qual que é mais importante, o retorno mensal ou o imposto de renda? Isso é na sua opinião, óbvio, né? Então, na minha opinião, qual que é mais importante, retorno mensal ou imposto de renda? Depois faço comparação. Qual que é mais importante, retorno mensal ou período? Depois, retorno mensal ou taxa de administração? Para mim determinar um grau, né, uma escala dessa importância, eu vou utilizar a escala de SAT. Tá? Existem outras escalas disponíveis, outros métodos para determinar essa importância, só que aqui vamos falar apenas desse. Então, eu vou utilizar essa seguinte escala numérica. Tá? Essa escala de SAT ela faz a conversão entre uma escala verbal de preferência e uma escala numérica. Então, faço a seguinte pergunta. Bom, em relação ao alvo, né, eu sempre examino ou faço julgamentos em um nível em relação ao nível inferior na hierarquia. Né? Então, vou comparar os critérios em relação ao que está no nível inferior, ao objeto que está no nível inferior. Quando eu for comparar as minhas alternativas, eu vou comparar com os objetos que estão no nível imediatamente inferior. Então, vou comparar, por exemplo, o retorno mensal imposto de renda em relação ao meu objeto, que está no nível inferior, ou seja, o alvo neste caso. Né? Então, faço a seguinte pergunta. Bom, qual que eu prefiro? Retorno mensal ou imposto de renda? Qual que é mais importante para mim em relação à escolha dos investimentos? Bom, para mim, mais importante seria o retorno mensal, né? Na minha opinião, não importaria em pagar imposto de renda desde que eu tivesse um retorno mensal alto. Bom, esse é mais importante, mas qual que é o grau dessa importância, né? Aí eu tenho os graus aqui, ó. Eu tenho igual importância, eu atribuiria o valor 1, uma importância leve, atribuiria o valor 3, importância forte, valor 5, muito forte, 7, uma importância extrema, o valor 9. Valores intermediários, eu posso atribuir 2, 4, 6 e 8. O que seria o intermediário? Bom, se está entre igual e leve, eu posso atribuir o valor 2. Eu só tenho esses valores numéricos, tá? O motivo de ter esses valores está em toda a teoria de desenvolvimento do método HP. Quem tiver interesse pode consultar a literatura especializada na web mesmo. Deixa eu só me verificar se eu coloquei. Não coloquei as referências ao final, mas é só digitar no Google que você vai ter muitas opções de material gratuito para download também, tá? Quem quiser se aprofundar no tema. Então, após eu fazer as comparações paritárias, eu vou ter uma matriz de comparação paritária para cada uma dessas comparações que eu fiz, né, em relação a cada objeto no nível inferior. Nesse nível aqui, né, se a gente contar isso nível 0, nível 1 e nível 2. Então, aqui no nível 1, eu vou ter apenas uma matriz de comparação paritária. Por quê? Porque eu tenho apenas um objeto no nível inferior. Tá? Então, comparo esse com esses dois objetos em relação a esse com esse em relação a esse com esse em relação a esse com esse com esse e assim por diante. Né? Então, vou ter uma matriz 4x4, tá? Matriz 4x4 porque eu tenho 4 critérios. Eu vou ter apenas uma matriz porque eu tenho um objeto no nível inferior. Já quando eu for comparar as opções, veja que eu vou fazer a comparação paritária entre todas as opções e cada um dos objetos que eu tenho no nível inferior. Então, eu vou fazer o seguinte, eu comparo A com B em relação ao retorno mensal. Depois, comparo A com C em relação ao retorno mensal. E A com D em relação também a retorno mensal. Né? Vou ter uma matriz de comparação paritária. Depois, vou fazer essas mesmas comparações paritárias em relação ao imposto de renda, depois em relação ao período, depois em relação à taxa de administração. Então, nesse nível aqui, eu terei 4 matrizes de comparações paritárias. Tá? Essas matrizes de comparações paritárias, elas vão gerar autovetores. Tá? E esses autovetores, eles têm os pesos de cada um dos meus objetos. Isso após realizar a normalização. Então, vamos a essa parte teórica.
Então eu tenho o seguinte, ó, como eu disse, né, para cada comparação paritária em cada nível, eu vou ter uma matriz quadrada de ordem n por n, né, onde n aqui está relacionada à quantidade de objetos que eu tenho na comparação. Então A, né, que é essa matriz aí J quadrada n por n, vai ser uma matriz de comparação paritária obtida após comparar os objetos no nível H com aqueles do nível H-1, né? Então, essa matriz ela tem algumas propriedades interessantes, ó. Primeiro, que cada elemento A e J dessa matriz ele vai representar a preferência, né, ou a importância do objeto I em relação ao objeto J. Tá? Cada elemento da matriz representa a importância do objeto I, né, em relação ao objeto J. Ou seja, você olha a linha e a coluna da matriz para descobrir quais são os objetos que estão sendo comparados. Objetos aqui a gente entende como critérios, subcritérios, o alvo, né, ou as próprias alternativas, né? Ou seja, são esses nós, né, aqui da hierarquia do HP. Continuando, essa matriz ela tem as seguintes propriedades, ó. O A e I é igual a 1, né? Por quê? Porque a importância de um objeto, a preferência em relação a ele mesmo, só pode ser 1, ou igual preferência, né? Não tem como você preferir um mesmo objeto com uma preferência diferente de 1. Isso acarreta com que a diagonal principal da matriz vai ter elementos iguais a 1, tá? A propriedade de consistência diz o seguinte, ó, se a preferência I e J, se a preferência I, né, e J vale 2, ou seja, A e J é igual a 2, ou, né, eu prefiro I em relação a J com peso 2 ou uma importância 2, como eu queria dizer, e a preferência entre outra alternativa J e K é 3, né? Ou seja, eu prefiro J a K com peso 3, então eu espero o seguinte, ó, que a preferência de I em relação a K ela seja 6, o produto, né, dessas preferências, tá? Tudo isso está bem explicado, né, na teoria do HP, tá? Quem quiser mais informações do porquê isso acontece. Só que assim, em linhas gerais, o que importa é essa seguinte igualdade aqui, essa identidade. Que A e K é igual a A e J vezes AJK, tá? Então, eu tenho essa seguinte relação, que ela é muito importante em toda a teoria do HP. Sempre que isso acontece aqui, eu vou dizer que eu tenho uma consistência nos meus julgamentos, né? Caso isso não ocorra, quer dizer que o meu julgamento é inconsistente. Por exemplo, se eu digo o seguinte, que minha preferência em relação ao objeto IJ é 2, e a minha preferência em relação a JK é 5, e a preferência em relação a IK é 7, né? Então isso gera um julgamento inconsistente. Porque deveria ser, se aqui é 2, aqui é 5, então aqui deveria ser 10, né? Essa é a ideia, tá? A propriedade 3 é a propriedade de reciprocidade, né? Então, partindo dessa identidade aqui, eu digo o seguinte, e partindo de que AI é igual a 1, né? Eu chego à conclusão de que o AIJ é 1 sobre AJI, tá? Então, por isso que essa matriz ela tem essa seguinte forma aqui, ó. Na verdade, o que você vai precisar fazer é sempre calcular a parte superior, né, dessa matriz, ou a parte inferior, porque a outra parte você tem imediatamente. Então, isso aqui se relaciona da seguinte forma com as comparações paritárias. Veja que eu comparo a opção A com a opção B, opção A com a opção C, e opção A com a opção D. Depois eu passo para a opção B. Veja que eu não vou comparar A e C e A, né? Porque se eu comparo A e C e dá 2, por exemplo, o resultado, eu escolho 2 aqui na tabela, digo na escala, então eu sei que se eu comparar C com A, a importância vai ser 1 sobre 2, né? Então se eu comparo A e D e a importância é 5, quando eu comparar D e A importância tem que ser 1 sobre 5, tem que ser o inverso, tá? Devido a essas propriedades mencionadas aqui. Então, Sartre estabeleceu a seguinte teoria, de que cada um desses elementos, né, eles representam a preferência absoluta
de um julgamento, né? Só que essa preferência absoluta, ela pode ser escrita como a razão entre preferências relativas. Então, por exemplo, a preferência entre os objetos I e J, né? Lembrando que isso aqui, o A e J representa a preferência entre o objeto I e o objeto J, ela vai ser igual à razão entre o peso do objeto I e o peso do objeto J. Tá? Então, o SAT propõe escrever o seguinte, escrever essa matriz de comparação paritária dessa forma aqui. Ó. Ao invés de escrever A e J, eu vou escrever WI sobre WJ. Tá? Bom, ao escrever a matriz dessa forma e multiplicar ela pelo nosso vetor de pesos, né, onde W aqui tem o peso de cada uma das alternativas, eu vou ter essa matriz aqui, ó, que nada mais é que a soma de cada um dos pesos. Né? Aqui basta fazer o produto matricial, você vai chegar nessa igualdade. Tá? Se eu somar isso aqui, eu vou ter o quê? N vezes o próprio vetor W, porque aqui em cima eu vou ter N vezes W1, aqui N vezes W2 e assim sucessivamente. Né? Então, ao final, eu tenho essa relação, A vezes W igual a N vezes W. Isso aqui nada mais é que a decomposição espectral da minha matriz, né? Onde W seria o meu alto valor e N seria o meu, W é o alto vetor e N é o meu alto valor. Tá? Então, o SAT propõe o seguinte, aplicar a decomposição em alto valores e alto vetores a essa matriz, eu obtenho o alto valor, tá? Se o meu julgamento for consistente, eu vou obter apenas um alto valor. Se o meu julgamento não for plenamente consistente, né? Ou seja, ele pode se aproximar de algo parecido com isso. Ao invés de ser 6 aqui, poderia ser um valor próximo, tá? Então, essa é a ideia. Se for um valor próximo, eu vou ter mais de um autovetor. Nesse caso, eu escolho aquele autovetor que está associado ao maior autovalor. Tá? Após isso, né, após obter esses autovetores, eu vou normalizar eles de tal forma que a soma dos elementos é igual a 1. Tá? Então, como eu disse anteriormente, essas matrizes de comparações paritárias, elas vão ser obtidas para cada uma das comparações realizadas na hierarquia. Então, nesse nível aqui, né, eu terei apenas uma matriz de comparação paritária, porque eu tenho apenas um objeto no nível inferior. Mas nessa aqui eu terei 4 matrizes de comparações paritárias, porque eu tenho 4 objetos no nível imediatamente inferior. Então, para achar o meu vetor de prioridades global, né, pensando que cada um desses Ws aqui são vetores de prioridades locais, por quê? Porque eles vão dar o peso, né, dos meus objetos em relação àquele nível de comparação. Então, vejam, quando eu fizer a comparação das minhas alternativas em relação ao retorno mensal, eu vou ter um vetor de prioridades local. Então, quando eu fizer a comparação dessas alternativas em relação ao retorno mensal, eu terei um vetor de prioridade local, uma matriz de comparação paritária e um vetor de prioridade local associada a ela. Depois, quando eu fizer as comparações em relação ao imposto de renda, eu vou ter outra matriz de comparação paritária e um vetor de prioridades local associado a ela. Tá? Então, eu terei 4 vetores de prioridades locais. Esses 4 vetores, eu posso colocar eles em uma matriz. Tá? Depois eu vou multiplicar essa matriz com esses vetores de prioridades locais com aquele vetor de prioridade local que eu obtive quando fiz a comparação nesse nível aqui. Então, essa é a ideia nesse ponto. Tá? Então, ó, se eu tenho P alternativas e K critérios, então, né, eu terei K vetores de prioridades locais com P elementos, tá? Que são resultados das comparações das alternativas em relação aos critérios. Esses vetores eu coloco eles numa matriz K por P, tá? Onde cada linha vai ser formada pelos vetores de prioridades locais relativos aos critérios. Eu também vou ter um vetor V, né? Que é o vetor de prioridade local, que foi obtido quando eu comparei os critérios em relação ao alvo. Por fim, eu vou poder, então, obter o meu vetor de prioridade global, né?
Esse vetor de prioridade global, ele vai fornecer a importância das alternativas em relação ao alvo. Observe o seguinte, que em nenhum momento eu comparei as alternativas com o alvo, né? Eu sempre fiz a comparação em relação ao nível imediatamente inferior na hierarquia. Então eu preciso fazer esse produto vetorial, né, para que eu tenha a prioridade das alternativas em relação ao alvo, simplesmente multiplicando o vetor de prioridade global nesse nível da hierarquia pelos vetores de prioridade local nesse nível da hierarquia. Então é o que é feito aqui ao final, tá? Vou multiplicar o vetor de prioridade local obtido ao comparar os critérios pelos vetores de prioridade local obtidos ao comparar as alternativas. Isso vai fornecer o vetor U, tá? Que é o meu vetor de prioridade global, que vai ter importância de cada uma das alternativas. Como eu disse, né, nossos julgamentos podem ser inconsistentes. Então, para verificar a consistência, SAT propôs esse índice. Ó. Então, esse índice de consistência, eu vou calcular ele utilizando o meu lambda max, né? No caso, o lambda max é o maior alto valor obtido na decomposição em autovalores e autovetores da matriz de comparação paritária, tá? Então, eu faço lambda max menos a ordem da minha matriz dividido por n menos 1. Lembrando, como eu disse, se for consistente, né, o que você tem aqui é que lambda max vai ser igual a n, então isso aqui vai ser zero, né? Se essa razão for menor que 10%, tá, ou 0,1, então essa matriz vai ser consistente. A sua matriz de comparação paritária é consistente. Onde esse RI ele é dado de acordo com essa tabela aqui, ó. Essa tabela foi obtida executando algumas matrizes de comparações paritárias aleatórias, tá? Então tem na teoria do HP explicando como foi obtida essa matriz. É claro que ela só vai até de ordem 10, né? Se você precisar de uma matriz de ordem maior, você tem que consultar uma outra tabela, tá? Então, por fim, vamos implementar em Python, né, para resolver esse problema aqui, ó. Vamos resolver esse problema utilizando esse modelo de hierarquia e essa teoria que foi mencionada aqui. Primeiro passo, eu vou importar um NumPy, tá? Eu não vou precisar de nenhuma outra biblioteca a mais, porque a gente pode definir tudo aqui mesmo, tá? Agora eu vou fazer as comparações paritárias dos critérios. Então eu vou criar aqui minha matriz de comparação paritária. Ó, como eu sei que ela é uma matriz cuja diagonal principal é igual a 1, tá? Então eu vou criar uma matriz identidade, né? Por quê? Porque os elementos 0 depois eu vou substituir pelos julgamentos que eu vou fazer em seguida aqui, tá bom? Então aqui está a seguinte ordem, um retorno mensal, né? IR, período e taxa de administração. Conforme apareceu na tabela aqui mesmo, né? Nessa ordem aqui. Então, eu vou lá comparar primeiro, ó. Retorno mensal com imposto de renda. Qual que eu prefiro? Bom, eu prefiro ter um retorno mensal maior, né? Mesmo que eu pague imposto de renda. Só que essa preferência não é tão grande. Então, aqui eu atribuo um valor 2, tá? Você poderia atribuir qualquer valor que você quisesse? Teoricamente sim, né? Desde que no final você verifique a consistência dos julgamentos, tá bom? Aqui é seu critério, você vai atribuir os valores. Veja que aqui ó, é A01, né? Lembrando que o Python ele começa contando por 0, tá? Mas esse aqui seria o equivalente ao elemento, né? Na tabela, na matriz, né? O A12, tá? Ou seja, estou comparando o 1, né? Retorno mensal, critério 1 com o critério 2, que é imposto de renda, lá, 1, 2, né? E aqui seria o inverso de A1, 2, né? Nota, lembrando aquilo que eu disse, que não é necessário você fazer o julgamento, apenas você considera a propriedade da reciprocidade. Ou seja, o A1, 2 é 1 sobre A1, 2. Digo, o A2, 1, né? O A2, 1 é 1 sobre A1, 2, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Lembrando, né, desse detalhe do índice, que o Python começa a contar por 0, né? Então, aqui seria 1, 2. Aqui, ó, o 2, 1 é 1 sobre A1, 2. Eu vou fazer isso para cada um. Agora, retorno mensal vezes
por período, né? Comparando retorno mensal e período. Eu vou atribuir o peso 3, lembrando que eu estou atribuindo os pesos, né? Conforme... Pesos não, né? O grau de importância, né? Melhor falar assim. Conforme essa tabela, né? Então aqui eu atribuí um grau 3, aqui um grau 5, né? Retorno mensal e taxa de administração. Ou seja, eu acho que a retorno mensal é 5. Forte, né? Tem uma preferência forte em relação à taxa de administração, né? Porque eu não quero pagar uma taxa de administração alta, né? Eu quero pagar quanto mais baixa, melhor. Agora eu vou comparar imposto de renda com período, né? Aqui eu estou atribuindo um grau 4, aqui um grau 5 e o grau 3, né? E aqui tem todas as reciprocidades calculadas, tá bom? Eu também, né? Lembrando, né? Sempre dessa questão do índice, tá? Que eu obtive então minha matriz de comparações paritárias em relação ao critério, que é essa matriz, ó. Diagonal principal toda igual a 1, então eu tenho primeira linha 1, 2, 3 e 5. Aqui os recíprocos, ó, 1, 0.5, 0.3, 0.2, tá? Eu vou criar aqui duas funções agora. Primeiro uma função que vai calcular meu índice de consistência, né? Ela vai dizer o seguinte, se minha matriz é consistente ou não. Ela vai dar essa informação, né? Então você vai passar o seu lambda que você obteve, né? Que é o seu alto valor, e também a ordem da matriz. E ele vai fazer o cálculo, né? Isso aqui é bem simples, né? É só estar aplicando esse cálculo aqui, utilizando esses dados, tá? E aqui eu também defini uma função que ela vai calcular o autovetor e o alto valor, né? E vai retornar o autovetor normalizado. Então deixa eu explicar rapidamente ela. Ó, aqui primeiramente eu estou aplicando a autodecomposição, né? Utilizando o NumPy da matriz A, da minha matriz de comparações paritárias. Ela vai retornar o meu alto valor e o meu autovetor, tá? Aqui eu estou pegando o transposto, né, para facilitar a implementação a seguir. Eu estou agora buscando o maior alto valor. Lembrando que se a minha matriz for inconsistente, eu vou ter mais de um alto valor, mais de um autovetor, né? Porque o meu alto valor vai ser diferente da ordem da matriz. Aqui eu busquei o índice que retorna o maior alto valor. Agora eu vou pegar esse maior alto valor e o maior autovetor associado, tá? Vou normalizar esse autovetor, ok? Normalizei ele. Então, criei duas funções, uma que vai retornar se a matriz é consistente ou não, e a outra, né, que eu chamei aqui de VV, ela vai calcular o alto valor e o autovetor, tá? Agora eu vou aplicar essas funções, ó. Vou calcular o alto valor e o autovetor para minha matriz de comparação paritária que eu defini aqui, ó, em relação às comparações, aos julgamentos que eu fiz dos critérios em relação ao alvo, né? E agora eu vou imprimir o alto valor que eu obtive, o alto vetor que eu obtive e vou calcular a consistência, né? Aqui, ó, deu que a matriz é consistente e o índice de consistência é 0.05, né? Tá? 0.05. Meu alto valor é um pouquinho maior que 4, deveria ser 4 porque eu comparei 4 critérios, né? Tá? Então tem uma matriz consistente. Ótimo. Se eu não tivesse, eu precisaria fazer o quê? Eu volto aqui, né, e refaço os meus julgamentos, tá? Eu tenho uma alternativa. Ou eu faço isso, né, faço os julgamentos um a um, tá? Que é bem trabalhoso, né, que eu tenho que fazer as comparações paritárias. Ou simplesmente poderia vir aqui, ó, e falar, não, meu autovetor vai ser o seguinte. Eu quero dar um peso 0.5 para retorno mensal, quero dar um peso 0.1 para esse, e você poderia atribuir os pesos manualmente, né? Desde que a soma desse 1. Eu posso fazer isso? Posso. Só que eu perco todo o poder de comparação que essa matriz forneceria, né? Que essa escala fornece, né? Mas você também poderia fazer isso, tá? Atribuir os pesos manualmente. É uma alternativa. Para não ter que fazer essa comparação aqui, ó, de elemento a elemento, né? Continuando aqui, ó, as comparações paritárias das alternativas, tá? Aqui é bem trabalhoso. Por quê?
Veja só, eu teria que comparar essa vezes essa com essa com essa, depois essa com essa com essa. Então teria muitas comparações aqui e eu tenho que fazer isso 4 vezes, né? Então o que eu vou propor fazer é o seguinte, ó, como a gente já tem os dados dessa matriz, né? Ao invés de fazer essa comparação paritária 1 a 1, eu vou utilizar esses dados. Só que aqui eu preciso antes fazer uma transformação. Veja, aqui no imposto de renda eu tenho sim e não, né? Então eu vou trocar sim e não. E aqui onde está não também eu vou colocar um valor numérico, tá? Porque senão eu não consigo fazer os cálculos. Eu vou calcular automaticamente o vetor de prioridade global e vetor de prioridade local, sem ter que fazer todos os cálculos, né? Então a ideia é a seguinte, ó. Veja, imposto, onde estava imposto de renda, onde estava sim eu coloquei 1, onde estava não eu coloquei 2. Poderiam ser outros valores, tá? Desde que não seja 0, tá? Porque 0 pode dar problema aqui quando se for fazer divisão, né? Comparação entre os elementos, né? Lembra da questão da reciprocidade, né? Você pode ter que dividir 1 por 0 e dar problema. Aqui a taxa de administração, ó, onde eu somei 0,1 a cada uma das taxas, tá? Então aquela taxa que estava escrito não, vai ficar 0,1. Novamente, para não ficar 0 e não dar o problema de divisão por 0 em algum momento. Aqui fica 0,1, então esse aqui fica 2,1, que era 2, né? Essa 1,1, que era 1, e aqui também 0,1, que era não, né? Ou seja, não tinha taxa de administração, então a taxa era 0, tá? Então fiz essa conversão nessa coluna e nessa. Então esses são os dados que eu tenho agora. Qual que é a ideia? Se eu normalizar essa matriz de dados, eu tenho automaticamente os pesos dos meus critérios, né? Aí eu não preciso fazer as comparações paritárias. Só que para fazer essa normalização, eu não posso fazê-la de qualquer jeito, né? Não basta dividir a coluna pela soma dos valores da coluna, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu tenho dois métodos aqui para fazer a normalização, tá? Esse primeiro aqui, né, que seria o mais natural, que é dividir cada valor pela soma de todos os valores da coluna, né? E esse outro, né, esse aqui eu vou utilizar no seguinte caso, esse primeiro. Se o meu critério for do tipo quanto maior, mais eu prefiro ele, então eu utilizo essa primeira opção. Agora, se o meu critério for do tipo quanto menor, mais eu prefiro ele, então vou utilizar essa outra normalização aqui, ó. Essa outra normalização ela faz o seguinte, ela vai dividir o produto de cada elemento pela soma do inverso das linhas, tá? Eu vou pegar e somar o inverso de cada elemento. Isso aqui eu faço para cada linha, não, eu digo coluna, tá? Faço para cada coluna da matriz, independentemente, né? Note que cada coluna ela está relacionada a um critério, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, eu preciso definir isso. Os meus critérios são do tipo quanto maior, mais preferível, ou do tipo quanto menor, mais preferível. Então, um retorno mensal é do tipo quanto maior, mais preferível, né? Porque quanto maior o meu retorno, melhor é para mim, né? O imposto de renda é do tipo quanto maior, mais preferível. Nesse caso aqui, ele é assim. Por quê? Porque quando eu atribuo o valor 2 a não recolhimento de imposto de renda, e o valor 1 ao recolhimento. Então, quanto maior, mais preferível. Se você tivesse feito o contrário, né, então seria do tipo quanto menor, mais preferível, tá? O período é do tipo quanto menor, mais preferível, tá? Por quê? Porque eu quero poder investir num período menor e ter um bom retorno, né? Eu não quero que meu dinheiro fique tanto tempo parado no mesmo investimento. A taxa de administração também do tipo quanto menor, mais preferível. Na verdade, eu não quero pagar taxa de administração, tá? Então, agora eu vou normalizar as grandezas. Para isso, eu vou definir essas duas formas de normalização. Norma maior, né, que é do tipo quanto maior, mais preferível, e menor, que seria quanto menor, menos preferível. Aqui eu estou fazendo nada mais que implementando essas normalizações, tá? Essa aqui para essa equação e essa normalização para essa equação, tá? Agora eu vou pegar aqui, ó, os dados do investimento, né, dos investimentos que estão naquela tabela lá, lembrando da conversão que eu fiz, né?
Então, que o retorno mensal, imposto de renda, período e taxa de administração. Vou fazer a normalização, ó, da forma que eu defini anteriormente, ó. Maior, maior, menor e menor, né? Da forma que eu entendi aqui, né? Lembrando que se eu fizesse outra codificação para imposto de renda, aqui poderia ser diferente. Bom, fiz a normalização, vou criar aquela minha matriz M, ó. Minha matriz M vai ter os valores normalizados. Ou seja, ela já vai ter os pesos de cada uma das minhas alternativas. Eu vou imprimir essa matriz aqui, ó. Note, ó. Ela já tem os pesos, ó, e aqui eles estão normalizados. Então, isso aqui eu entendo como? Essa primeira coluna está relacionada ao retorno mensal. Tá? Então, em relação ao retorno mensal, ó, a opção 1 tem um peso de 0,24, ou 24%, né? Opção A, né? Tem um peso de 24%. Opção B, 16%. Opção C, 29%. E opção D, 46% em relação ao retorno mensal, né? Então, em relação ao retorno mensal, se eu fosse escolher só em relação a isso, pensando uma ordem de preferência, primeiro eu escolheria a opção D, depois a opção C, né? A e por fim a D, né? Tá errado aqui, né? Não é M, né? É M transposto, né? Senão ficaria errado, tá? Isso, é M transposto. Então, agora analisando aqui, ó. Novamente, essa é a coluna em relação ao retorno mensal, tá? Em relação ao retorno mensal. Bom, em relação ao retorno mensal, veja, opção A teria um peso de 24%, opção B, 31%, agora faz sentido, né? Ó, opção B, 31%, ou seja, só olhando o retorno mensal, é claro que eu escolheria a opção B, que tem um maior retorno mensal. Então, que deu um maior peso, 0,31. A opção C seria a última, que eu tenho peso de 0,20. E a opção A e a D, as duas têm o mesmo valor, ó. Aproximadamente 0,24, né? Tem o mesmo peso, né? Porque elas têm o mesmo valor. Então, se eu olhasse apenas para o retorno mensal, qual que eu escolheria? Obviamente, a opção D, que tem um peso maior, 0,31. Analogamente, né, eu analiso para os demais. Em relação ao imposto de renda, opção A tem um peso de 16%, igual a opção B, e opção C e D tem um peso de 33%. Claro que eu escolheria ou a C ou a D, né? No caso aqui elas empataram, porque ambas não precisam declarar um imposto de renda, né? Agora aqui a mesma coisa em relação ao período, né? Em relação à taxa, né, de administração. Veja que em relação à taxa de administração, a opção A e a opção D, você tem o que? Um peso bem maior. Por quê? Porque elas não cobram taxa de administração, né? No nosso caso aqui é 0,1, pelo motivo que já foi explicado. Agora, por fim, né, corrigindo aqui também, eu vou obter o meu vetor de prioridade global, né? Vetor de prioridade global. Multiplicando o vetor de prioridade local V, que eu obtive anteriormente aqui, ó, né? Meu vetor V já está normalizado, né? Vou multiplicar pela minha matriz que tem os pesos, né? Todos os meus vetores de prioridades locais em relação aos critérios, tá? Então, fazendo esse produto, né? Olha, e vou aqui imprimir o vetor U, né? Que é o meu vetor de prioridade local, tá? Tô fazendo assim aqui só o produto entre os matriz e vetor, nada demais. E aqui eu vou imprimir como que eu vou alocar meus recursos. O que eu estou fazendo? Multiplicando o total que eu tenho disponível, que é 100 mil, pelo percentual, né, de cada um, ou seja, pelo peso, né, de cada uma das opções, que é o meu vetor de prioridade global, né? Ele tem o peso de cada uma das opções. Então, qual que é a prioridade de escolha nesse caso? Ó? Veja, a prioridade de escolha, ele atribuiu 0,26 para a opção A, 0,20 para a opção B e 0,25 para a opção C,
e 0,26 para a opção D. Então veja, opção A e opção D, elas tiveram o mesmo peso. Opção B, embora ela retorne, tenha um maior retorno mensal, né, ela teve um menor peso. Se a gente analisar os valores lá da matriz, a gente entende por quê, né? Ó, embora ela tenha um maior retorno mensal, ela cobra o imposto de renda, ela tem um período de investimento mais longo e a taxa de administração dela é muito alta, né? Então é esperado que a gente tenha um peso menor atribuído a ela. É claro que isso seria diferente se, quando eu fiz a comparação entre os critérios aqui, eu tivesse atribuído peso muito maior, né? Se eu tivesse atribuído peso muito maior ao critério retorno mensal, isso poderia ser diferente, né? Esses seriam os pesos, né, de cada um dos investimentos. Aí, se eu multiplicar o peso pelo total que eu tenho disponível para fazer um investimento, eu vou ter essa seguinte alocação de recursos. Ó. Então, eu alocaria 26.058 na opção A, 20.000 na opção B, 25.000 na opção C e um pouco mais de 25.506 na opção D. Né? Aqui, ó, lembrando que aqui está igual, né, porque eu aproximei, né? Eu vou colocar com 4 casas decimais, porque ficou um pouco estranho, né? Aí, ó. Então agora a gente viu aqui que a opção A ela tem o maior peso, né? Então essa seria a melhor opção. É um pouco maior do que o da opção D, né? Tá? Então essa seria a alocação dos meus investimentos, tá? Então é isso, é uma ideia, né, de como você pode fracionar uma certa quantidade de recursos que você tem naqueles investimentos que você tem disponível, né? É claro que isso aqui não está limitado a 4 investimentos, você poderia ter muito mais aqui, né? E se você tiver mais, vai dar um pouco mais de trabalho nas comparações paritárias, mas como eu disse, você pode vir aqui, né, e atribuir pesos aos critérios. Caso você tenha muitos critérios, você pode vir atribuir pesos manualmente, né? Só que claro que você vai perder o poder dessa comparação, né? Assim como a gente perdeu o poder da comparação quando a gente não aplicou as comparações paritárias em relação às opções, né, as nossas alternativas. A gente simplesmente normalizou a matriz, né? Só que nesses casos onde a gente já tem os valores, né, fixados, então você pode fazer isso sem nenhum problema, tá? Então, pessoal, caso vocês gostaram do vídeo, deem o seu joinha, compartilhem e ajudem na divulgação do canal. Até a próxima.